Pessoal, eu queria convidar vocês para vocês fecharem os olhos, para nós podermos pedir ao Senhor que fale conosco, né? Uma vez mais, se você puder, se você estiver aí na sua casa, onde você estiver, né? Espero que na sua casa, né, nesse momento, para que você possa ouvir a palavra tranquilamente. Mas se você estiver no trabalho, se você estiver em qualquer outro lugar, também tem a oportunidade de ouvir, né, e ser ministrado pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela palavra que vai ser falada agora. Deus, eu me coloco diante do teu altar somente como um instrumento, Pai. As pessoas que vão ouvir a tua palavra agora não precisam da minha opinião, não precisam saber o que eu penso, o que eu acho, Deus, porque a minha opinião não pode mudar e transformar ninguém. Mas a tua palavra, Senhor Deus, ela é viva e eficaz. Então, Deus, faça de mim agora um instrumento do Senhor, para que a tua palavra possa, Senhor Deus, ir direto, Deus, ao encontro do nosso coração. Eu oro para que seja assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, então. Nós vamos falar um pouquinho hoje de um assunto que o Senhor me fez. Eu acordei pensando nisso hoje, né? Na verdade, eu já pensei sobre isso algumas vezes, já tive as minhas lutas com Deus, as minhas crises com Deus, e ela tem a ver, a palavra de hoje tem a ver com a alegria em servir ao Senhor, né? Eu pus o título, que é o próprio versículo, né? O título é A Alegria do Senhor é a Nossa Força. Então, hoje a gente vai ouvir um pouquinho sobre isso, sobre a alegria do Senhor nos motivando, nos levantando, nos dando direção, a força propulsora para a gente seguir. Antes da gente falar do versículo e propriamente da mensagem, eu queria fazer alguns questionamentos para você, para que você pudesse pensar nas respostas a essas perguntas, e a partir da resposta a essas perguntas, a gente começar a falar um pouquinho da palavra. Não é coronavírus, viu? Se você tivesse que pensar no céu agora, né? No reino de Deus, no ambiente do céu, como que você acha que é mais ou menos esse ambiente do céu? Como que você imagina o céu agora? O que será que está acontecendo lá? Eu não estou falando, obviamente, desse céu natural que nós temos, a atmosfera e depois. Estou falando do céu, morada de Deus, né? O reino espiritual, essa dimensão espiritual. Como é que você imagina esse céu, né? Alguns desenhos da minha época antiga, aí do meu passado, quando eu era bem criancinha, há bem pouquinho tempo atrás, mostrava o céu como um lugar chato, né? O céu como um lugar enfadonho, o céu como um lugar que fica um monte de anjinho, um lugar que a gente não tem vontade de ir, né? Cheio de anjinho, gordinho, em cima das nuvens. E aí mostra o outro lado, né? Super divertido, bacana, todo mundo rindo, né? Então, os desenhos da minha época me formaram assim, acreditando que o céu, o ambiente do céu era mais ou menos nesse sentido, né? Eu não sei se você chegou a ver esses desenhos, mas era assim que eu me lembro, né? E eu estava pensando sobre isso hoje, eu falei, Deus, o ambiente do céu deve ser algo extraordinário, algo, como a Bíblia diz, né? Inimaginável, não chegou no coração do homem, não chegou, a gente não sabe. Tudo que há de espetacular, né? Tudo que há de esplêndido, tudo que há de magnífico, majestoso, né? A Bíblia diz que os céus proclamam a glória do Senhor, né? E a gente tem uma ideia das paisagens, né? De toda essa terra maravilhosa. A gente tem uma ideia de como deve ser o céu pela criatividade do Senhor na nossa criação aqui. Mas, de fato, a gente não sabe como é. Eu só imagino que seja um lugar incrivelmente agradável, alegre, feliz, né? Eu imagino anjos mesmo cantando, dançando, né? Não sei os ritmos, não sei, mas eu imagino um lugar de festa, mas muita alegria, muita festa. Para mim, o ambiente do céu é assim. Não tem nada a ver com aquilo que eu pensava do céu quando eu era criança, mas um lugar onde as pessoas, onde se é gostoso estar, né? E aí eu fico pensando, né? De que maneira você acha que os anjos que estão no céu servem ao Senhor? Como que vocês acham que os anjos que estão lá cumprem o propósito de Deus, né? Tanto no céu, de louvar ao Senhor, né? Santo, santo, santo é o seu nome. E como que vocês acham que eles realizam a obra de Deus aqui na Terra, né? Porque a Bíblia diz que os anjos estão ao nosso serviço. Como que você acha? Você acha que passou pela tua cabeça que depois, né? Aí a gente não vai entrar numa discussão teológica acerca disso, porque esse não é o propósito. Mas depois do momento X em que os anjos tiveram que escolher, né, usar o livre-arbítrio naquele momento para escolherem Deus ou sem Deus, eu acredito que depois deste momento, né,
a obra dos anjos aqui na Terra, ela é realizada com extrema alegria, né? Os anjos são alegres e felizes em cumprir a vontade de Deus, em cumprir a vontade de Deus no céu e cumprir a vontade de Deus aqui na Terra, nos servindo. Eu acredito que eles fazem isso com tanta alegria, com tanta felicidade, porque eles conhecem o próprio Deus, eles conhecem o ambiente do céu, eles vivem na cultura do céu, né? Eles são permeados pela presença de Deus o tempo todo, né? Então, para responder essas perguntas, que na verdade eu já dei a resposta, que excelente professora, faz a pergunta e já responde automaticamente, não aprendam isso, coleguinhas professores. Na verdade, o ambiente do céu é assim, né? Então, eu acredito que dentre todas as respostas possíveis para dizer como é o ambiente do céu, eu acredito que o principal elemento para caracterizar o céu, ou não, talvez não o principal, mas um dos principais, é a alegria. A alegria é mesmo a marca da cultura do reino de Deus, é a marca do reino dos céus, né? Se a gente for ler lá em Gálatas 5:22, ele vai falar do fruto do Espírito, e se é fruto do Espírito aquilo que é intrínseco ao Senhor, né? É a essência de Deus. E aí você lê lá, a primeira manifestação do fruto do Espírito é o amor, e logo em seguida vem a alegria, né? Em algumas traduções, o gozo, então alegria, né? Felicidade. Então, esse é o ambiente do céu. Se a gente for escolher neste momento, para esta pregação, um elemento específico que possa caracterizar o céu, é a alegria. E os anjos cumprem a vontade de Deus com alegria. E há festa no céu, e há alegria, e há tudo que é de bom, maravilhoso, muito, 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 muito bom. Para você ter uma ideia, né, o trono de Deus é enfeitado com pedras preciosas e um lindo arco-íris. Imagina que coisa mais maravilhosa, né? É a presença, é estar no céu, sentindo a presença de Deus e desfrutando dessa alegria. E é assim que os anjos cumprem a obra dele. Mas tem uma palavra que diz lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E é sobre ela que nós vamos falar. Assim como os anjos, nós também fomos chamados aqui na Terra para cumprir a obra de Deus. Todos nós, né? A primeira obra que nós somos chamados a cumprir é nos entregarmos a Ele como adoradores verdadeiros em espírito e verdade. Essa é a primeira obra. Todos nós, toda a humanidade, né? Qualquer pessoa, todos nós somos chamados para cumprir essa obra, que é adorar a Deus, é entregar o nosso coração e adorar a Deus. E também todos nós fomos chamados para cumprir a vontade do Senhor aqui na Terra, tal qual os anjos foram chamados. Mas hoje, o desejo de Deus é que você possa cumprir com esse chamado na Terra, de fazer a obra do Senhor nessa Terra, permeado com este ambiente celestial que é a alegria. Quando Deus te chama para cumprir a obra dele aqui na Terra, o desejo do Senhor é que você o faça tal qual os anjos o faz, com alegria, com satisfação, com plenitude, não com pesar, com dor, com culpa, com cobrança. Deus vai ensinar para você e para mim hoje como é que nós podemos cumprir a obra do Senhor nessa terra. Em primeiro lugar, entregar o nosso coração, a primeira obra, e a segunda obra, levar o amor de Jesus às outras pessoas e trazer as outras pessoas até o abraço do Senhor. Como que a gente pode cumprir com essa obra de maneira alegre e feliz? Hoje é o que o Senhor vai nos ensinar, né? Por que, pastora, você está falando sobre isso? Porque é muito fácil a gente viver a caminhada cristã nos esquecendo da essência daquele que nos chamou, que é a alegria, é a felicidade, é a paz, é a longanimidade. Quantos de nós estamos servindo ao Senhor com pesar, com tristeza, com angústia, com amargura? Quantos de nós estamos servindo ao Senhor nessa caminhada com os ombros caídos e tristes? E hoje o Senhor vai falar, filho, o ambiente do céu é alegre, a cultura do céu é alegre, e isso que eu tenho para você. Então, mostrando a história de um servo de Deus que viveu há muitos e muitos anos atrás, algumas coisas que esse servo fez, que vai nos dar uma direção para mantermos a nossa obra, né, o nosso serviço ao Senhor firmado na cultura do céu. Quero falar para vocês da vida de um homem que você e eu conhecemos,
chamado Neemias, né? Neemias, um livro poderosíssimo, um livro extraordinário, né? Fala de coisas tão importantes. É um livro pequeno, dá para você ler sentado, você senta, põe uma garrafinha de café e toma aí e lê aí o livro que você vai ser muito edificado. A gente vai falar do livro hoje assim de forma resumida, grosso modo, mas você pode ler depois, você não só pode, como você deve ler depois desse livro, pensando nessa perspectiva de Neemias, nos ensinando a servir a Deus com alegria. Vou te contar o contexto da história, você sabe muito bem, talvez você saiba muito melhor do que eu, mas na época de Neemias, o contexto histórico era que Israel estava cativo, né? Havia sido sitiado e ele agora era um povo escravo. E dentre o povo de Israel, alguns homens eram escolhidos para servir no reino, né? Já sejam homens sábios para trabalhar como sábios na cultura, já sejam homens e mulheres que pudessem trabalhar no palácio, enfim, né? Dentro do povo de Israel, alguns homens e mulheres eram escolhidos, mas a maioria, a grande maioria, quase esmagadora, eram feitos escravos, né? Respeitava-se a sua religião, mas não com liberdade. Eles não eram mais o povo de Israel livre, era o povo de Israel escravizado, né? Nós também não vamos falar do porquê Deus, Senhor, permitiu eles serem escravizados. Existe um porquê, se você ler de Gênesis até Neemias, a própria história de Neemias, você vai saber, todos os profetas maiores e menores vão contando para a gente o que levou o povo de Israel a ser cativo. Mas esse não é o ponto da mensagem hoje. Bom, interessante que Neemias, ele foi então escolhido para ser um homem e trabalhar no palácio. Ele era aí tido como copeiro do rei. Então, o copeiro do rei naquela época, né, era uma posição social bastante interessante, era uma posição social elevada, se a gente pode dizer assim, porque ele participava da mesa do rei, ele estava constantemente, era alguém de confiança do rei. Então, ele vivia no palácio, ele comia das comidas do rei, ele era alguém conhecido, né? Então, ele era alguém importante. Deus havia colocado ele numa posição importante. E dado o momento, né, vocês podem ler lá todos os detalhes, as nuances da história, ele recebe a notícia de que Israel estava destruída, os muros de Jerusalém estavam derribados, as casas haviam sido queimadas, havia sido uma catástrofe terrível, havia acometido a nação de Israel física, além da escravidão, né, além de estarem cativos. Então, quando Neemias recebe essa notícia, ele fica bastante triste, obviamente, né? A palavra diz que ele vai para o quarto, fica em meditação, jejum, oração, indignado, triste, né? Passa um tempo com Deus, falando com Deus. E aí ele, né, continua fazendo as suas tarefas normais e vai servir o rei, né? Como copeiro do rei. O interessante é que a palavra diz, se você ler lá no comecinho, Neemias 1, 2 e 3, você vê que a palavra diz que Neemias nunca esteve triste, que o rei nunca havia observado o semblante de Neemias alguém triste. Por isso que essa palavra alegria tem muito a ver com Neemias, né? Porque ele servia ao rei sempre com muita alegria. E no único dia em que algo lhe pesou o coração, o rei notou, né? Então isso é um alerta para nós, né? No nosso posicionamento cristão, né? Como é que as pessoas nos veem? As pessoas veem em nós a alegria do Senhor? As pessoas veem em nós algo diferente? Ao ponto de que seja extremamente perceptível qualquer mudança, né, do nosso estado de humor, como foi para Neemias. E aí o rei indaga a Neemias e fala, e aí, o que está acontecendo? O que está pegando? Claro que ele não falou assim, obviamente, né? Isso aí sou eu. Aí, Neemias, depois de já ter orado no seu quarto, de ter tido o seu tete a tete com Deus, o seu lugar secreto, né, ter sido cheio, ele faz uma oração bem rápida, bem rápida. E aí ele fala para o rei a situação que ele está vivendo e ele propõe para o rei uma estratégia para poder voltar à sua terra e reconstruir os muros de Jerusalém, ser um instrumento de Deus para organizar de novo aquela cidade. Olha só o que diz, Neemias, capítulo 2, o verso 4 e 5. Vou ler para vocês. Se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanhe, senão ouça a minha voz de anjo e acompanhe comigo. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Senhor e disse ao rei, se é do agrado do rei,
E se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Bom, você conhece a história, o rei concedeu esse pedido a Neemias. Além de conceder, deu cartas para que ele passasse pelo reino, adquirisse os materiais, patati, patatá. Depois você lê lá, vou deixar esse gostinho aí para você ir lá ler. Como que a gente pode servir a Deus, então, feliz? Como é que a gente pode fazer a obra do Senhor com alegria? E aí está um ponto que Neemias nos ensina. Sem receio, sem titubear. Titubear significa sem duvidar, sem temer, sem parar, sem vacilar. Não, mentira. Ele se dedicou àquilo que era realmente importante, que era ser um instrumento de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, mesmo tendo uma posição tão desejável no governo, mesmo tendo status, né, o status quo, como a gente diz, no palácio de Artaxerxes, nossa, que nome difícil falar, parece um trava-língua. Se você estiver grávida aí, se você estiver grávidos, né, você e o esposo, é um bom nome para colocar, Artaxerxes. Ele não perdeu tempo, ele não murmurou, e ele disse, se há uma obra para ser feita, eu farei. Me dedicarei àquilo que é importante, né? Ele abdicou de sua posição como copeiro do rei, ele abdicou do seu conforto, né? Ele abdicou das comidas e manjares do rei, ele abdicou daquilo que poderia garantir para ele um futuro, né? Porque estava em segurança. Desculpa, não é coronavírus. E ele permaneceu, né, no propósito que Deus tinha para ele, como instrumento do Senhor. Ele falou: não, eu vou voltar para minha terra, tá tudo bagaço lá, tá tudo destruído, mas eu vou voltar para lá. E tô sozinho, mas eu vou, né, fazer essa obra. Então, um dos segredos para fazer a obra de Deus com alegria é você entender aquilo que é importante e aquilo que é supérfluo. Porque às vezes nós nos dedicamos ao supérfluo, só que supérfluo não gera alegria, supérfluo não preenche, supérfluo não traz satisfação, supérfluo é aquilo que é descartável. Então, às vezes você está fazendo a obra de Deus assim, com tanta tristeza, tanta amargura, né? Às vezes você fala, não quero mais, eu não aguento mais, eu e Deus está falando para você, filho, na verdade, você está se dedicando ao que é supérfluo. Supérfluo não preenche. O que preenche é o que é importante, é o que é original, é o que é verdadeiro, é o que é eterno. E esse é o primeiro segredo de Neemias. Né? Apesar do supérfluo, naquele momento, ser copeiro do rei, era algo interessantíssimo, não era o importante de Deus para ele. Né? Então, o primeiro ponto de servir ao Senhor com alegria é identificar o que é importante na tua vida, né? Em relação a Deus. Qual é os muros de Jerusalém que Deus tem para você, né? Cada um de nós temos uma porção do muro de Jerusalém para construir. Enquanto nós não nos dedicarmos à nossa porção do muro de Jerusalém, não haverá alegria em nós. Então, às vezes, você está fazendo muitos bolos de chocolate para Jesus. Às vezes você está falando, vou fazer bolo de chocolate, Jesus gosta de bolo de chocolate, e você faz vários bolos de chocolate durante a sua vida para Jesus, e quando você chega no céu, Deus fala, menina, você não sabe? Eu gosto de bolo de chocolate, mas é o bolo de chocolate que a fulana faz. De você eu queria churrasco. Você chegou no céu, mas eu não comi nenhum dos churrascos que você fez para mim. Gente, eu sei, gordinha é só dar exemplo de comida. Mas deu para entender a metáfora? É isso que acontece, pessoal. Então, identifica qual é o teu pedaço do muro de Jerusalém. Não vá fazer o pedaço do outro. Não importa se o pedaço do outro é mais fácil, é mais difícil, é mais bonito, é mais feio, é mais extenso, é mais curto, tem mais glamour ou não tem, tem mais reconhecimento ou não tem. Não importa. Enquanto você não identificar o que é a obra de Deus importante para você, você vai estar sempre se sentindo fora do lugar. Você vai estar sempre se sentindo incompleto, porque você está vivendo do que é supérfluo. A palminha de surdo. Bom, se dedicar a cumprir a vontade de Deus, ou seja, manter o princípio da obediência. Cumprindo o princípio da obediência nos garante uma vida de alegria. Porque o melhor lugar para se estar, meus irmãos, é no centro da vontade de Deus. Ali não há turbilhão que possa nos chegar, né? Ali é o Santo dos Santos, onde está a presença do Senhor, onde está a Arca da Aliança, a nossa aliança com o sangue do Cordeiro, né?
Quem é que entra no Santos dos Santos? Aqueles de coração limpo, mãos puras, aqueles que obedecem. Então, o princípio da sabedoria, não, também, mas não é da sabedoria que eu estou falando agora, não. O princípio da obediência é o lugar da alegria. Então, você pode até pensar que você está fazendo a obra de Deus, mas se não for a obra que Deus tem para você, essa obra vai ser um fardo, vai ser uma canseira, vai ser muito ruim, né? O princípio da obediência é esse, é você ser introduzido no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é festa todo dia. O centro da vontade de Deus é alegria todo dia. O centro da vontade de Deus é paz todo dia. Então, o primeiro princípio que a gente aprende com Neemias é esse, né? Se dedica à obediência naquilo que é importante. Não obedeça no que é supérfluo, porque para isso Deus não se atenta. Bom, outra coisa que a gente aprende com Neemias de como fazer a obra de Deus com alegria, tal qual os anjos a fazem, Neemias buscou estratégias eficazes para reconstruir os muros. E aí pode ser que tenha algum fariseu aí do lado falando assim, mas é Deus que dá direção. É Deus que ensina. Então calma aí, fariseu, vamos esperar um pouquinho. Buscar estratégia significa usar todo o acervo de experiência e sabedoria natural e espiritual que Deus te deu. Né? Se você tem acúmulo de experiência e de sabedoria dentro de você, seja advindo daquilo que é natural, o trabalho, a escola, o relacionamento com as pessoas, ou seja advindo daquilo que é sobrenatural, revelação a partir da tua busca, revelação da palavra, revelação de Deus, não importa, né? Tudo que você tem como seu acervo de sabedoria pode e deve ser usado por você para cumprir a obra de Deus. Então, quando Neemias buscou estratégias para resolver o problema de construir de novo, reconstruir Jerusalém novamente, ele não estava fazendo a maneira dele, né? Como diz lá no Chile, a pinta dele. Não, ele não estava fazendo isso porque ele achava que era o certo, não. É porque Deus já tinha dado para ele, na vida inteira dele, um acúmulo de sabedoria e conhecimento que possibilitou que ele chegasse até ali e tivesse estratégias múltiplas para resolver a situação. Então, pensa comigo. Toda a tua história de vida, ouça bem, toda a tua história de vida, seja o que é bom, seja o que é ruim, seja o que produziu paz, seja o que produziu amargura, seja lá o que for, produziu em você experiência, produziu em você conhecimento do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Toda a tua busca, todo o teu acervo educacional, todo o teu acervo psicológico, todo o teu acervo instrucional, ele serve, né, como uma capacitação de Deus para que você tenha estratégias para cumprir a obra importante que ele tem para você. Ou você acha, cara pálida, que os 40 anos que Moisés passou ali no Egito foram em vão? Você acha que realmente Deus não permitiu que ele passasse 40 anos no Egito aprendendo da cultura egípcia, aprendendo da sabedoria, aprendendo dos poderes da química, né? De tudo que o Egito, que é a grande potência da época, sabia. Óbvio que Deus permitiu que aqueles 40 anos de ensino, de vivência, fosse instrumento para que ele usasse nos 40 anos depois, quando ele foi chamado para fazer essa obra. Então, a grande estratégia de Neemias, que eu fico assim, impressionada, absurdada, essa palavra não existe, tá? Só para você ficar aí sabendo, mas a gente vai usar ela, porque ela é bem legalzinha, né? Absurdada. Neemias 3, se você ler o capítulo de Neemias 3, você vai observar que quando Neemias chegou lá, a primeira estratégia dele foi organizar tarefas. Então, cada família, ou cada clã, eu não gosto muito dessa palavra que remete à violência, para mim, eu tenho ideia de violência, mas, então vamos falar de família, né? Cada família ficou responsável por uma parte do muro que estava ali, na sua propriedade, digamos assim, que lhe pertencia. Então, cada família tinha por responsabilidade, dada por Neemias e aceitada por eles com muito amor, reconstruir a sua parte no muro, né? E isso é incrível, porque o trabalho ficou na mão de todo o povo, né?
de uma maneira muito organizada. Então, para que você tenha a alegria de servir ao Senhor, use o teu acervo de vida, o seu histórico intelectual. Não precisa você buscar em outros. Claro, o conselho é muito bom, né? Você olhar grandes homens é muito bom, você olhar grandes mulheres de Deus é muito bom, isso faz parte. Mas não negligencie aquilo que está dentro de você, a sua própria história, a sua própria vivência, o seu próprio conhecimento, a construção da sua própria vida, porque tudo que você viveu culminou para que você pudesse cumprir a obra importante do Senhor que Ele tem para você. E olha só que legal, Neemias também deu uma estratégia de que, enquanto eles construíam o muro com uma mão, com a outra mão eles seguravam a espada. Olha lá, Neemias 4,17 diz assim: os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos o fazia. E na outra tinha armas. Confesso que se fosse eu, jamais poderia fazê-lo. Gente, eu tenho dificuldade de acertar o lugar certo do coração. Eu quero falar para vocês que eu queria fazer esse coração do outro lado. Aí eu teria que ter... Aí, ó. Tá vendo? Eu não consigo. Eu sempre erro, eu não tenho lateralidade, eu não tenho motricidade, o meu coração é o mesmo que eu desenho quando eu tinha 5 anos de idade, eu tenho 41 anos, é o mesmo coração, não mudou nada, olha, eu não evoluo, eu não saberia trabalhar com a enxada e com a espada na mão, para mim não serviria, eu ia ficar lá servindo a aguinha e cuidando do povo, porque isso para mim não dá. Mas, aqui tem uma metáfora, né? Não é... Como que a gente pega essa pérola? É que, na verdade, Neemias estava falando assim, ó, enquanto você trabalha, enquanto você reconstrói os muros, enquanto você se dedica àquilo que é importante, você vai fazer segurando a tua espada. Ou seja, a espada para nós representa a palavra de Deus, né? Você vai trabalhar pautado na palavra de Deus. Com todo o teu acervo, você vai criar a estratégia. Mas essa estratégia sempre pautada na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela pode muito. A palavra de Deus orienta. A palavra de Deus mostra. A palavra de Deus revela. A palavra de Deus nos leva a entender a vontade de Deus. Então, é trabalhar na obra pautado na palavra, né? Não negligencie a palavra, porque a palavra te dá força, a palavra te dá autoridade, a palavra te dá discernimento. E também a espada nos remete a outra metáfora, né? Nos remete à metáfora de estar vigiante, de estar atento, de estar alerta. Então, para que você possa fazer a obra de Deus com alegria, para tirar essa tristeza que você está nesse tempo de pandemia, que pode ser os nossos muros destruídos, né? Em termos de nações, talvez você esteja triste, você esteja cansado, desmotivado, e você não esteja mais com prazer e alegria de fazer a obra de Deus. Então, a primeira coisa é você usar a estratégia que Deus te deu para aquilo que é importante, não aquilo que é supérfluo, buscando na palavra a direção e vigiando. Vigiando, não é vigiando a vida dos outros, aquele ali não tá construindo direito, não. Ah, meu Deus do céu, é cheio de falha, de buraco, esse cimento posto errado. Essa semana passada que eu descobri que vai cal no concreto. Não, é no cimento ou no concreto, amor? Sei lá, acho que eu não descobri nada, né? Então, às vezes você tá lá vigiando a vida dos outros, tá vigiando o ministério do outro, tá vigiando o muro do outro, tá vigiando o que o outro tem de bênção. Não, a Bíblia tá dizendo, ó, usa a sua espada para você vigiar a tua vida, né? A tua vida é o principal muro, a tua vida é o principal lugar onde precisa ser reconstruído. Então, usa a espada para vigiar você mesmo. Contra quem? Contra você mesmo, cara pálida. Teu pior inimigo é tu, cara de tatu. Então, bora, vigia, trabalha naquilo que é importante, se pautando na palavra de Deus, né? Talvez, eu acredito que Deus esteja, né, o que a gente pode usar como ensinamento contextualizado para nós hoje? Como fazer a obra de Deus com alegria? Primeiro, meus irmãos, quando ele coloca cada família construindo o seu pedacinho de muro, ou reconstruindo o seu pedacinho de muro, eu acredito que ele esteja dizendo assim, ó, cada um é responsável por reconstruir o seu próprio muro, né? O evangelho em nós, é reconstruir o evangelho em nós. Cada um de nós somos responsáveis por reconstruir o evangelho em nós mesmos. Meus amados, nenhum de vocês podem reconstruir os meus muros caídos. Nenhum de vocês podem reconstruir o evangelho dentro de mim. Nenhum de vocês, mas eu posso. Né? A Bíblia diz no Salmo 51, 12,
Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então, quando ele colocou cada um para reconstruir o muro que lhe pertencia, também podemos aprender isso. Para sermos alegres, cada um de nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Cada um de nós temos que cuidar do nosso muro espiritual. Porque a partir do momento que o seu muro espiritual desmoronar, toda sorte de praga vai chegar. Todos os animais peçonhentos, tudo vai vir contra você e você vai estar indefeso. Além disso, também significa reconstruir os muros do evangelho dentro da tua família, né? Quando as famílias construíam os muros de Jerusalém juntos, como estratégia de Neemias, ele possibilitava que a família trabalhasse para a reconstrução da cidade que representava a cidade de Deus. Ou seja, isso é uma metáfora para nós hoje. Você está reconstruindo o evangelho dentro da tua casa, dentro do seio da tua família. Como que está o evangelho no teu lar? Não é possível você fazer a obra do Senhor com alegria, sendo que o teu lar não está aberto para o evangelho, sendo que o teu lar, na tua casa, na tua família, o evangelho está destruído. Então, talvez, e eu falo isso assim com quase toda a convicção, eu tenho muito temor de falar que Deus disse isso ou Deus disse aquilo, mas a gente pode perceber que no tempo de pandemia, as pessoas voltaram para casa, né? Os cristãos voltaram para casa, né? Voltaram para o seio familiar, não pode se reunir, não pode estar no templo, né? Como tem sido o evangelho dentro da tua casa? Como tem sido a construção dos princípios bíblicos dentro do teu lar? Você, pai, como você tem trabalhado o evangelho para os teus filhos, para a tua esposa? Você, esposa, como você tem erguido como coluna a base sólida do evangelho dentro da tua casa? Então, para ser feliz, para fazer a obra do Senhor com alegria, nós temos que sair do seio da família em alegria para fora. E não sair triste do seio da família e buscar fora a alegria para fazer a obra do Senhor. Já seja uma família de uma pessoa, já seja uma família de inúmeras pessoas. Terceiro ponto que eu quero falar com vocês, Neemias, né, como estratégia para a gente fazer a obra do Senhor com alegria, sem a tristeza que muitas vezes invade a nossa alma, é calar as vozes de Sambalá e Tobias, né? Sambalá e Tobias eram dois capirotinhos, né, enviados do capirotão, nações árabes, né, amonitas. Eu não me lembro bem qual dos dois era o árabe, qual dos dois era amonita, mas também não faz diferença nenhuma, tá? É só você saber que eram dois homens que estavam lutando contra Jerusalém, que estavam indignados com a reconstrução dos muros de Jerusalém, não queria que aquela obra fosse concluída, eles não queriam ver Jerusalém erguida de novo, eles não queriam ver Jerusalém estruturada, protegida, guardada, eles não queriam ver Jerusalém bonita, eles não queriam ver Jerusalém vivendo uma nova história, né, mesmo em tempo de cativeiro, eles não queriam ver. Né? Então, se você ler a história... Aí, gente, eu queria arrumar essa parte do cabelo, minha mão já foi para lá, tá vendo? Eu não tenho lateralidade nenhuma. Eles queriam ver Israel, de fato, destruído, aniquilado, né? Quanto pior, melhor. Né? Não sei se isso te lembra alguma coisa que acontece com a tua vida nos dias de hoje, né? Quem que é assim com você? Sendo você o representante de Deus na terra agora, como igreja do Senhor, você o Israel de Deus agora, quem é que deseja ver os teus muros destruídos? Quem é que deseja ver você como templo do Senhor totalmente arrasado e avassalado? Não, essa palavra não existe também, estou inventando. Em destruição, né? O próprio inimigo, né? Então, muitas vezes, assim como na época de Neemias, naquele contexto, Sambalá e Tobias se levantaram para fazer toda a sorte de maldade, de calúnia, de tentativas de fracasso. Depois você lê a história, você vai ver. Tanto quanto havia Sambalá e Tobias lá, ainda hoje existe Sambalá e Tobias, só que hoje é pior. Por quê? Porque cada um de nós temos um Sambalá e Tobias. A heresia, pastora, a senhora está ficando tão herege. Vou explicar, pessoal, estou falando em termos metafóricos. Presta atenção. O inimigo sempre envia para nós pessoas, situações, medos, nós mesmos, passado, coisas do presente, frustrações, angústia, várias vozes no teu ouvido para tentar impedir que você reconstrua a alegria da salvação em você mesmo, para tentar impedir que você reconstrua a alegria do evangelho na tua casa.
Então, Neemias, depois você pode ler o livro, ele encontrou várias estratégias também de calar a voz de Sambalá e Tobias. Neemias conseguiu fazer os olhos do povo se voltar para Deus, mesmo com todas as investiduras de Sambalá e Tobias contra a reconstrução do muro. Então, uma das formas para que você mantenha a alegria da sua salvação, uma das formas para que você mantenha a alegria do evangelho dentro da tua casa, uma das formas para que você mantenha o teu espírito feliz e alegre em cumprir a obra do Senhor na tua vida, é você calar as vozes de Sambalá e Tobias. Para isso você precisa identificar quais são essas vozes, né? A palavra do Senhor diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Bom, se nós discernimos a voz do nosso pastor, nós também conseguimos discernir a voz do nosso inimigo, né? As vozes de Sambalá e Tobias. Qual é a voz de Sambalá e Tobias que tem falado no teu ouvido nesses últimos tempos, que tem tirado a sua alegria de servir ao Senhor, que tem tirado a sua alegria de reconstruir os muros de Jerusalém? Identifica essas vozes. Talvez seja a frustração de um sonho que não foi realizado. Talvez seja a dor do passado, ou mágoa de alguém, ou talvez seja alguma doença física e você tem orado por cura e não recebe. Talvez, eu não sei, talvez seja você mesmo que seja podre xixelento e você morre de inveja de todo mundo, você é fofoqueiro, talvez você é mentiroso. Talvez o próprio Sambalá e Tobias seja você mesmo, na sua velha natureza dentro de você, e aí, olhos abertos, porque todos nós temos um Sambalá e Tobias que se chama Sambalá Tânia e Tobias Tânia, Sambalá põe o seu nome e Tobias põe o seu nome, todos nós temos isso. Então, para que a gente possa ser feliz, cumprindo a obra do Senhor, tendo a alegria da salvação, investindo no que é importante, reconstruindo os nossos muros de Jerusalém interior, na palavra de Deus, e levando a nossa família para o centro da vontade de Deus, trazendo o evangelho para dentro da nossa casa, é calar a voz de Sambalá e Tobias, né? As mentiras, os falsos pensamentos, né? Deus não me escuta, Deus não fala comigo, não sou importante, não tenho propósito, Deus não me ama, Deus não vai me perdoar. Depois disso, eu comecei a torcer pro Corinthians, agora não tem jeito, Deus nunca vai me perdoar, isso é um grande pecado. Mentira, isso nunca vai acontecer. Ó, tricolor, eu não sei qual é o pecado, eu não sei qual é a sua mágoa, eu não sei qual é a sua tristeza, eu não sei qual é a sua angústia, mas cale essa voz, cale, né? Talvez você precise, neste momento, usar a tua fé racional para calar esta voz que tem falado a sua emoção, né? Existe uma diferença entre você emoção e você razão. Deus nos manda, no livro de Romanos, usarmos a nossa fé racional, o nosso culto racional. Então, seja o momento de você falar assim, olha, você está sentindo tudo isso dentro de você, você está vendo tudo isso acontecer fora, está na pandemia, perdi o trabalho, não tem comida na geladeira, não tem como pagar água, não tem como pagar luz, não tem como pagar aluguel, não tem como fazer nada, está tudo muito difícil, muito emoção. Escuta bem, você está aí servindo aos capirotinhos, Sambalá e Tobia, eu vou te falar uma coisa, quem me rege é a minha fé racional, aquilo que eu aprendi do meu Deus, no meu espírito, não na minha emoção. O que me rege é o que eu sei do meu Senhor, de espírito para espírito. O que me rege, o que move a minha vida é a minha esperança em Cristo, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Então, emoção, então situação, então pessoas de fora, seja lá o que for a voz de Sambalá e Tobias, você vai se calar. Você não vai mais ter poder sobre mim, porque eu vivo com a minha fé racional em meu Deus, que é o Deus que me traz alegria, que me traz esperança, que me traz salvação. Então, o cristianismo, o seu cristianismo, meu irmão, minha irmãzinha, ele tem que exceder, ele tem que ir além das tuas emoções, ele tem que ir além do que os teus olhos veem, ele tem que ir além do que o seu coração sente, porque isso é emoção, e na emoção é onde Sambalá e Tobia fala. Ele não pode, Sambalá e Tobias, essas vozes, elas não podem falar no teu espírito, só se você deixar. No teu espírito, quem fala é o Senhor. A comunicação é de espírito com E maiúsculo para espírito com E minúsculo. E aí, neste lugar, as vozes de Sambalá e Tobias não chegam. Então, é momento de você exercer a tua fé racional, dizer para a sua emoção, porque estás abatida dentro de mim, ó minha alma, levante-se, louve ao Senhor, mesmo que você não queira.
A gente parece um pouquinho doido nesses momentos, né? Eu fico pensando assim, Deus, as pessoas devem achar que eu sou doida. E eu sou mesmo, porque assim eu fico pensando que tem duas eu dentro de mim. Uma eu emocional, mimada, chata, teimosa, ai, preguiçosa, tudo que é osa, né? Idosa. Ainda não. É. E tem outra eu dentro de mim, que sou a eu que amo o Senhor, convicta da minha fé em Cristo, convicta da minha filiação por adoção ao amado, doce Senhor Jesus. Tem outra eu dentro de mim que vê o ambiente do céu pela fé, que vislumbra a cultura do céu, e eu sei, esse eu dentro de mim, que vive por fé racional, entende o que é. Então eu tô sempre numa briga. É momento da tua fé racional dizer, Tânia, pessoa emocional, fica calada. Né? Tinha um quadro de uma comédia que eu nem lembro mais como é que fala assim, calada. Quem é das antigas vai lembrar, lembra disso? Fala aí para você mesma, calada. Não ouça, não ouça, ouça a sua fé racional, aquela que te permite permanecer, olha só, né? Permite permanecer na rocha, ainda que a sua emoção esteja dizendo para você que a rocha lhe foi tirada, porque ela não foi. Essas vozes de Sambalá e Tobias precisam ser caladas hoje, e os únicos que podem calar essas vozes é você mesmo, sou eu mesma, com a nossa fé racional em Jesus. Quando a gente cala a voz de Sambalá e Tobias, nós conseguimos ouvir a voz do doce e precioso Espírito Santo comunicando-se com o nosso espírito. E aí é impossível viver sem usufruir desta alegria que acompanha a presença doce e poderosa do Espírito Santo, né? Quando você está no centro da vontade de Deus, quando não há mais vozes de Sambalá e Tobias, quando você está empunhando a espada, reconstruindo os seus muros, o evangelho dentro de você e da tua casa, a alegria do Senhor vem sobre você, porque Ele vem, e quando Ele vem, vem com Ele tudo o que Ele é, né? O ponto de hoje é a alegria, mas também vem com Ele o amor, vem com Ele a paz, vem com Ele a bondade, vem com Ele a longanimidade. Ah, pastor, então eu nunca mais vou poder ficar triste? Não é isso não, trem, presta atenção, né? É você ter momentos de angústia, de tristeza pelas situações, como Neemias teve quando recebeu a notícia de que Jerusalém estava destruída. Se você ler lá no capítulo 1, ele ficou angustiado, ficou entristecido, mas esses momentos não te definem. Esses momentos não ditam a tua vida, esses momentos não ditam as tuas ações, porque são transitórios e passageiros, são efímeros. O que é eterno é a sua conexão com o Espírito Santo, é a tua fé racional nele. Isso sim permanece. Então, para que a gente possa terminar, né? Eu quero terminar com algumas frases que diz assim: ninguém merece servir a Deus triste. Ninguém deveria servir a Deus triste. Ninguém deveria considerar a obra ao reino de Deus algo enfadonho, triste, cansativo, pesado. Né? Se você está nessa fase, a qual eu já estive muitas vezes, né? Eu vou e volto dessas fases de estar alegre servindo ao Senhor e estar extremamente tristes. Eu não estou falando algo que acontece com vocês, meus irmãos, estou falando algo que acontece comigo, né? Se você é como eu, tão humano quanto eu, e mesmo tendo essa fé racional, passa por momentos assim, eu quero dizer para você que você não merece servir a Deus triste. E que Deus não tem isso para você, assim como não tem isso para mim, assim como não tem isso para os anjos. Assim como não teve para Neemias e não teve para todo o povo de Israel que reconstruiu seus muros. O que Deus tem para nós é que nós possamos servi-lo nessa terra, vivendo já nesta terra o ambiente do céu, a alegria, né, a festa, a paz, mesmo com momentos difíceis, a paz e a alegria é a nossa essência. Né? É isso que Deus tem para você. Então, quando você estiver triste, angustiado, arrasado, deprimido, fazendo a obra de Deus, quase que arrastando igual uma lesma, e parece que tem um monte de gente colocando sal em você, você está derretendo no meio do caminho enquanto você serve a Deus. Nossa, que cena horrorosa! Se firma nessa palavra de que Deus não deseja você servindo com tristeza. Ele não é um Deus carrasco, não é um Deus tirano, ele não é teu patrão. Você não é um empregado, você não é um assalariado, você é filho do rei, você é dono da obra. Você vai usufruir por meio da herança em Cristo Jesus todos os benefícios da cultura do reino, mas não só lá no céu. A Bíblia diz que já é agora, né? A vida abundante já começou agora. Então, em nome de Jesus, creia nessa palavra que diz, deixa eu ver onde é que ela está.
Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Estamos em pandemia, mas somos mais que vencedores. Temos que usar essa máscara horrorosa que faz a gente ficar sufocado, mas somos mais que vencedores. Temos preocupação com o trabalho, mas somos mais que vencedores. Eu não sei como vai ser, gente, não me pergunta, porque graças a Deus eu não sou vidente, graças a Deus. Mas eu sei, pela minha fé racional, que o meu Redentor vive e que nele eu já sou mais que vencedora. Neemias ensinou ao povo que confiar em Deus e em sua soberania possibilitou a eles ter esperança e a alegria enquanto os muros eram reconstruídos. Se você tem a convicção de quem é Deus, se a tua fé racional já te ensinou quem é Deus, que Deus é soberano, soberanamente bom, soberanamente alegre, soberanamente amoroso, soberanamente tudo que é de bom. Se você tem essa convicção, então você vai ter esperança e alegria enquanto você realiza a tua obra. É momento de que você faça um renovo com Deus hoje. Né? A Bíblia diz, vamos ler a última vez esse versículo, Neemias 8:10, ele tem toda uma história por cima, mas a última frase é, porque a alegria do Senhor. Nós vamos falar com Deus. Você vai orar agora, pedindo para Deus renovar em você a alegria da salvação, pedindo para Deus renovar em você o prazer de fazer a obra, que Deus renove em você a alegria de ser cristão, que Deus renove em você a alegria de viver Cristo, mesmo em tempos em que Sambalá e Tobias está falando, larga esse Jesus e morre, amaldiçoa esse Deus e morre. É tempo de você orar falando, Deus, eu creio no Senhor, não porque eu tenho uma emoção, porque a minha emoção é volúvel, eu creio no Senhor com a minha fé racional, eu creio no Senhor com a minha fé espiritual, eu creio no Senhor pelo que o Senhor já se revelou a mim. Não importa se eu estou triste, se eu estou feliz, não importa se meus olhos estão vendo coisas que me levem a pensar outras coisas, mas eu creio no Senhor com toda a minha fé espiritual e racional. É momento de você renovar agora, em nome de Jesus, a tua alegria com o Senhor, dizer para Deus, Deus, eu amo o Senhor, eu amo te servir, eu amo fazer a tua obra, eu amo ver as pessoas te conhecendo, eu amo ver as pessoas sendo libertas pelo poder da tua palavra, eu amo ver as pessoas se achegando ao Senhor, eu amo ver o Senhor na minha casa, eu amo ver o Senhor falando dentro de mim. Vamos orar pedindo ao Senhor que renove em nós a alegria da salvação. Siga os conselhos de Neemias, através da palavra, estratégia, o teu acervo de história de vida, construindo o evangelho em você, construindo o evangelho dentro de casa, calando as vozes de Sambalá e Tobias e trazendo à tua memória aquilo que te dá esperança, que é o próprio Senhor Jesus. Deus, nós queremos, em nome de Jesus, agradecer, porque o Senhor é alegre. Nós queremos agradecer porque o Senhor é pura alegria, porque o Senhor é pura festa. O Senhor, Deus, é o dia de sol, Pai. O Senhor é o dia festivo. O Senhor é a cor, o Senhor é o brilho, o Senhor é o doce, o Senhor é tudo, Deus, que há de tão bom. E todos esses exemplos que nós damos, Senhor Deus, são tão pequenos, Senhor Deus, infinitamente pequenos perto de que o Senhor é. A tua alegria excede o entendimento, tal qual a tua paz excede o entendimento. Não é possível descrever, Pai, quanta alegria, poder, paz, felicidade há no Senhor. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor, em um dado momento das nossas vidas, o Senhor nos revelou isso. Queremos nesse momento te pedir perdão, Pai. Se nos esquecemos dessa verdade, que acompanha a tua soberania, que o Senhor é soberanamente bom o tempo todo. Nos perdoa se nos esquecemos isso, que o Senhor é soberanamente alegre o tempo todo. Nos perdoa, Senhor Deus, se temos feito o evangelho, Senhor Deus, com tristeza, se temos vivido o evangelho com angústia, se tem sido para nós um fado, Pai, seguir a obra que o Senhor nos deu, se estamos vivendo da obra supérflua e não da obra que é importante para cada um de nós, nos perdoa, Deus, nos perdoa por termos perdido a alegria da salvação, por termos tornado Deus banal, superficial, corriqueiro, trivial, Deus, a grande salvação que o Senhor nos deu. Nos perdoa, Deus, se a nossa vida cristã tem sido algo comum e corrente, sem nenhuma paixão, sem nenhuma alegria, Deus.
Restitui em nós agora, Senhor, a alegria de sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Restitui em nós agora, Deus, de sabermos que temos o privilégio de sermos o arauto do Senhor nessa terra, aqueles que vão ver o Senhor refletido em nós. Senhor Deus, restitui a alegria que temos, Senhor Deus, em saber que podemos obedecer e te servir. Deus, eu oro pelo meu irmão e a minha irmã agora, Pai, que está em depressão. Pelo meu irmão e a minha irmã agora, Deus, que amam ao Senhor, mas não conseguem se levantar, estão desanimados, estão tristes, estão cansados. Deus, eu profetizo sobre os meus irmãos agora o renovo da alegria do Senhor. Que as minhas palavras, Senhor Deus, imbuídas do teu poder, possam penetrar no coração, no espírito dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ouvindo agora, e possam ser cheias do poder do Senhor e da alegria do Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida que tem vivido um cristianismo triste e cansado, o renovo, a restauração, a alegria do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Amém? A alegria do Senhor é, foi e sempre será a tua força. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a cada um de nós.